Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que passaram da edição anterior para esta? Espero que tenham passado tudo bem, tranquilos. E, gente, vocês sabem que no dia 20 de julho, nós estamos na quarta-feira, dia 24, né? No dia 20 de julho, às 23 horas e 56 minutos, 4 minutos para meia-noite, nós comemoramos os 50 anos do homem à Lua. Eu fiz um especial nesse programa, um resumo, em 3 programas, já que o Jornal do Masa hoje ele analisa na média 3 reportagens em cada programa, mais ou menos de 10 minutos cada reportagem. Então nós fizemos em cada terço final de 3 programas, é fácil procurar na playlist, os 50 anos do homem à Lua. No entanto, a demanda pelo assunto é muito grande. Acabou de sair uma especial que é super interessante, chama Dossiê Super Interessante, edição 404A, de julho de 2019, chamado A Conquista da Lua. Como ficou escondido os 50 anos do nosso trabalho, né? Escondido porque às vezes as pessoas não assistem os 33 minutos do jornal, sobretudo porque eu coloquei sempre no último terço do programa. Então resolvi fazer novamente o especial, já que o tema, ele muito possivelmente para quem está prestando concursos, Enem e vestibulares, ele muito possivelmente ele cairá. Então nós vamos evidentemente comentar novamente. Bem, gente, por que o homem foi à Lua? Vamos tentar explicar. O homem sempre sonhou em voar desde a antiguidade, mas ele não via as possibilidades de voar até que pessoas destemidas, pioneiros, como por exemplo no Brasil, o Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, vai ser um dos inventores do avião. Porém, antes da invenção do avião, podemos dizer na última década do século XIX, nós vamos ter, digamos, o pioneirismo também na astronáutica. Então, além da aeronáutica, passar da parte do sonho, do desejo, para se tornar cada vez mais concreta, tanto que na primeira década do século XX, ou seja, na década seguinte à última década do século XIX, os pioneiros da aeronáutica, sonhadores da aeronáutica, na primeira década do século XX, vão conseguir fazer voar pela primeira vez os seus aviões toscos, primitivos, mas que vão dar um salto de qualidade do sonho para a realidade. E essa ideia do pioneirismo do voo, da aeronáutica, do final do século XIX, ela contamina pessoas com imaginações mais férteis, pessoas mais evoluídas, e começa a surgir cálculos matemáticos, científicos, técnicos, pesquisas de combustíveis para levar o homem além do voo, para além do voo levar o homem para o espaço. E na Rússia, ainda não era União Soviética, portanto na Rússia pré-soviética, vai surgir um desses pioneiros, que é Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. O Konstantin Tsiolkovsky, ele é considerado um dos pais da astronáutica. Na década seguinte e nas 3 décadas do século XX vai aparecer um pioneiro norte-americano de cálculos de combustíveis e de lançamento de foguetes, que é o professor Robert Hutchins Goddard. Então, enquanto na Rússia pré-soviética nós temos o pioneiro Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, nós temos nos Estados Unidos o pioneiro dos foguetes, Robert Hutchins Goddard. No entanto, gente, essa história ela vai dar um salto de quantidade e qualidade
no final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, desesperada com o cenário que estava à sua frente, que era um cenário claro de derrota, apesar da Alemanha se achar incapaz de perder a guerra, e de fato, no começo, no final dos anos 30, início dos anos 40, a força alemã, o preparo, os equipamentos, a logística da guerra era muito superior, tanto que praticamente a Alemanha nazista ela vai dominar a Europa, o norte da África e a parte ocidental do Oriente Médio, uma expansão rápida, precisa. Mas, como a gente sabe, o pesquisador da área de informação chamado Alan Turing, que acabou de ser homenageado no Reino Unido, estampando a nota de 50 euros, de 50 libras esterlinas. O Reino Unido não usa o euro desde o início, continua com a sua moeda, portanto, repetindo, a nota de 50 libras esterlinas. O nosso querido Alan Turing, ele cria um equipamento, um pré-computador, digamos assim, que é capaz de desvendar o código de comunicação entre o quartel-general em Berlim e as suas tropas. E sejamos muito francos, a Alemanha tinha uma máquina de guerra que não dava para ser derrotada. Porém, como os britânicos conseguiram se antecipar à voz de comando e às estratégias, eles já sabiam que os alemães iam fazer. Isso inaugura a espionagem e olha só, a espionagem ela vai vencer a Segunda Guerra Mundial. E hoje, cínica e ironicamente, o maior temor dos países ocidentais líderes da política, economia, é justamente a espionagem. Claro que ela existe. Por quê? Porque no governo as pessoas têm que seguir normas rígidas. E as pessoas livres não seguem normas rígidas. Elas têm conhecimento e superam a todo instante o setor aí que você está vendo. Tanto é que na Folha de São Paulo hoje se estampa que foram presos 4 hackers do Moro e do Deltan. Eu posso afirmar para vocês que não é bem assim, que isso aqui é um jogo de cena para não mostrar a fragilidade da Agência Brasileira de Inteligência, da Polícia Federal, que tem tudo, menos a inteligência. A inteligência que eles têm é a canônica, a clássica. São pessoas que nem sabem que existem 13 inteligências. Para eles, só as clássicas, a lógico-matemática e a inteligência linguística. Portanto, se você não sabe que existem outras inteligências, você não consegue mapear. Então, essas pessoas só são para mostrar para vocês que eles estão fazendo alguma coisa. Enquanto isso, todos eles estão sendo vigiados agora. Tanto é que já surgiram grupos terroristas no Brasil. Exatamente porque estas pessoas querem mentir o tempo todo. Mas vamos voltar ao nosso propósito. A gente desviou do propósito, que era a conquista da Lua. O Alan Turing, então, ele vai ganhar a guerra. Por quê? Porque ele antecipa o que a Alemanha ia fazer. É como num jogo. Como você sabe as cartas do adversário, você muda a estratégia. Então não foram as armas que venceram a guerra. Caso contrário, o mundo hoje seria nazista. A Alemanha teria vencido facilmente a guerra. Quem venceu foi a inteligência. E daí surgiu a importância, por exemplo, dos equipamentos de inteligência que geraram basicamente a informática. Tanto que Alan Turing ele é considerado um pioneiro na informática. Bem, mas o fato é o seguinte, meus caros, no final da guerra, desesperado para reverter essa situação, o Hitler resolve então investir, dar liberdade de pesquisa para pioneiros que queriam criar armas sofisticadas. Por exemplo, um dos físicos mais famosos da história do século XX, Werner Heisenberg, ele vai começar
os cálculos de criação de uma bomba atômica, de um programa nuclear baseado na bomba atômica na Alemanha. E se desse tempo, evidentemente, a Alemanha venceria a guerra. No norte da Alemanha, num laboratório secreto, numa cidade muito modesta chamada Peenemünde, vai aparecer um alto nazista, um nazista de grande acesso à liderança e de uma inteligência técnica muito sofisticada, um engenheiro, um pioneiro da engenharia aeronáutica, que é Wernher von Braun. Wernher von Braun, ele vai aumentar em escala e muito os estudos do Robert Hutchins Goddard, dos Estados Unidos, e do pioneiro da astronáutica russa, que era o nosso Konstantin Tsiolkovsky. E ele cria um programa de mísseis, o V1, que começa a bombardear intensamente o sul da Inglaterra, inclusive Londres, só que o tempo era muito escasso para ele desenvolver. Ele já estava desenvolvendo um míssil, o V2, capaz de, a partir de Berlim, bombardear Nova York a 5.000 quilômetros de distância. Portanto, se a Alemanha também tivesse desenvolvido esse programa de mísseis, muito possivelmente ela teria ganho a guerra. Mas não houve tempo, Tudo isso foi abortado, esses desenvolvimentos, graças à aliança entre os aliados, graças à espionagem, e isso fez com que os aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial. Ora, gente, acontece que o Wernher von Braun, ele despertou nos norte-americanos algo que eles já pressupunham, que era um mundo que iria emergir após a Segunda Guerra Mundial. O mundo que iria emergir após a Segunda Guerra Mundial seria de confronto entre a União Soviética, que representava o socialismo, e os Estados Unidos, que representava o capitalismo. Ora, meus queridos, isso era a base da Guerra Fria. E quando é que os Estados Unidos percebem que isso vai acontecer? Ele percebe que isso vai acontecer nas 3 reuniões de cúpula que os 3 principais países aliados farão para derrotar definitivamente a Alemanha e, evidentemente, criar um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Essas reuniões elas aconteceram em 1943 em Teherã, capital do Irã, entre os 3 grandes líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido. E em 1945 aconteceu 2 vezes. Uma no começo do ano, num balneário ucraniano, a Ucrânia que na época pertencia à União Soviética, é chamada de Conferência de Potsdam. Conferência de Yalta. E no segundo semestre, logo após a Alemanha capitular, basicamente após a Alemanha capitular, isso vai se dar por volta de maio. Então, logo após, não vamos colocar a data segundo semestre, logo após a capitulação da Alemanha, nós vamos ter uma reunião decisiva numa pequena cidade no sul de Berlim, chamada Potsdam. É chamada de Conferência de Potsdam. Nessas 3 conferências, sobretudo na última, vai ficar muito claro a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, sobretudo em relação ao segredo que os Estados Unidos mantinha a ferro e fogo, que era o desenvolvimento do projeto Manhattan, que levou os Estados Unidos à bomba atômica. A União Soviética saiu atrás. Os Estados Unidos, ele encerra a guerra no Pacífico usando 2 bombas atômicas em agosto de 1945, agora sim no segundo semestre de 1945, bombardeando Hiroshima e Nagasaki. A União Soviética só vai conquistar a bomba atômica em 1949. Logo após os Estados Unidos desenvolve a bomba de hidrogênio, mas a União Soviética também, e aí a distância tecnológica entre os dois fica cada vez menor. Mas a corrida nuclear, ela está ligada também à corrida armamentista. E é no seio da corrida armamentista que os americanos, então,
sabendo da genialidade dos projetos V1 e V2, captura o engenheiro de foguetes ou fusólogo, o Wernher von Braun. O Wernher von Braun, ele é capturado junto com sua equipe, obviamente vivo, todos os membros da equipe vivo, e são levados para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles vão desenvolver o programa de foguetes americanos. Paralelamente, na União Soviética, vai aparecer também um fusólogo ou engenheiro de foguetes, chamado Sergei Korolev. O Sergei Korolev também vai desenvolver o programa de foguetes soviéticos. Qual é o interesse do desenvolvimento de foguetes? Com o desenvolvimento cada vez mais sofisticados de baterias antiaéreas, a partir da Segunda Guerra Mundial, o risco de você entrar no território de um inimigo com bombas atômicas e soltá-la era muito grande. Isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial porque as defesas do Japão praticamente não existiam mais. Então, o bombardeiro entrou no território japonês, voltou sem preocupação alguma. Mas pós-guerra não seria praticamente possível. Só seria possível entre um país muito forte e um país muito fraco. Então eles resolveram o seguinte: eu tenho a bomba atômica, mas eu não tenho como entrar no espaço aéreo do meu inimigo. Então eles resolveram fazer isso com foguetes, lançar foguetes, e aí na cabeça do foguete, na ogiva que a gente chama, você tinha uma bomba atômica. Então era um foguete que atravessava o território do seu inimigo, e esse foguete é que evidentemente portava a bomba atômica que ia fazer o estrago. Ora, gente, para isso eu precisava desenvolver um programa de mísseis. Wernher von Braun assumiu esse programa nos Estados Unidos, Sergei Korolev assumiu este programa na União Soviética. Esse programa de mísseis, inicialmente de mísseis, ele vai levar o homem ao espaço. Quem é que vai conseguir avançar mais na prática? Quem mais vai conseguir avançar na prática, apesar de os ocidentais não gostarem nada do que eu vou falar, claro que é a União Soviética. A União Soviética vai lançar, no dia 4 de fevereiro de 1957, o primeiro satélite artificial do planeta, chamado de Sputnik Zenlia-1, que, traduzindo do russo para o português, Sputnik é companheiro, né? Zenlia é terra e Adin 1. Então, companheiro da Terra 1. Na verdade, ele começou a ser conhecido no futuro simplesmente pelo seu pioneirismo como Sputnik, que quer dizer companheiro, porque ele vai orbitar o planeta, né? Evidentemente dando sinais eletromagnéticos, e será acompanhado. Os Estados Unidos, ele sente o golpe. Claro que em janeiro de 1958, ele responde colocando um satélite no espaço, chamado Explorer, né? Porém, ele perdeu por poucos meses, mas ele foi superado pela União Soviética. Então, o primeiro satélite no espaço, outubro de 1957, inaugurando a era espacial, é soviético, Sputnik. O segundo é o satélite Explorer dos Estados Unidos em janeiro de 1958. Os Estados Unidos corre, cria a NASA. Digamos que a principal figura da NASA é o engenheiro de foguetes nazistas, o Wernher von Braun, que vai desenvolver praticamente todos os foguetes dos americanos até os anos 1970, enquanto Korolev segue sua vida lançando seus foguetes e novas conquistas a partir do espaço-porto ou do aeródromo espacial de Baikonur, que ficava numa das repúblicas soviéticas asiáticas, que é o Cazaquistão. Muito bem. Só que os Estados Unidos correm atrás, mas ele vai tomar um outro golpe baixo. Dia 12 de abril de 1961, portanto 3 anos e meio depois do Sputnik, a União Soviética consegue colocar o primeiro homem no espaço.
os soviéticos chamam esse primeiro homem no espaço de cosmonauta, né? Que é o cosmonauta vindo da aeronáutica, era um militar, Yuri Alexeyevich Gagarin. O foguete é o foguete Proton, e nós temos na ponta do foguete Proton, do lançador Proton, nós temos a Vostok, a nave que leva o nosso querido Gagarin ao espaço, chama-se Vostok. A Vostok em russo, que quer dizer Oriente. A gente pronuncia esse O em russo como A. Então, mais ou menos em russo é assim, ó, Vastak Adin, Vastak Adin, ou seja, Oriente 1, Vostok 1, a gente fala em português. Os Estados Unidos, então, toma mais esse revés, agora um homem no espaço tem que correr atrás. O que ele faz? Ele vai lançar, os 2 primeiros lançamentos dele atingem o espaço, lembrando que para a Federação Internacional de Aeronáutica e Astronáutica é considerado espaço a partir da linha de Kármán. A linha de Kármán diz que a atmosfera da Terra, portanto parte da Terra, vai até 100 km de altitude. A partir dos 100 km de altitude, ultrapassou a linha de Kármán, nós já estamos no espaço sideral, como eles gostam de chamar. Então, os primeiros voos americanos, eles não foram sucessos completos. Eles foram voos suborbitais. Eles lançavam o astronauta, os homens ao espaço. Na União Soviética eram chamados cosmonautas, o homem ao espaço, pelos americanos, ele era chamado de astronauta. Então eles lançavam a nave, o foguete, na ponta do foguete, a série americana para um astronauta chamava-se Mercury, de Mercúrio. A série soviética para um astronauta, Vostok. A série americana para um astronauta, Mercury. Então eles lançaram 2 astronautas e eles fizeram voos curtos. O primeiro, que é o precursor, Alan B. Shepard, ele ficou 15 minutos. E o seu sucessor, que é Virgil Gus Grissom, ficou quase 20 minutos. Mas o voo subia e logo caía no Atlântico Norte. Então são voos curtos, não são voos da órbita da Terra, o que os Estados Unidos só vai conseguir no 3º voo da Mercury com John Glenn. Por isso que muitos acham que John Glenn é o primeiro astronauta americano. Não, o primeiro astronauta americano, que depois vai à Lua, na famosa missão da Apollo 14, é o Alan B. Shepard Jr. Ok, gente? Muito bem, mas é mais um sucesso soviético. E aí a União Soviética, gente, vai colher um sucesso atrás do outro. Vai lançar, por exemplo, um programa para 2 astronautas, que substitui o Vostok, que é para um astronauta, inaugura um programa Voskhod 2. No Voskhod 2 não. O segundo programa de voos tripulados soviéticos chama-se Voskhod, que em russo, Vaskad, quer dizer aurora. O primeiro era Vastak, que quer dizer Oriente. O segundo era Vaskad, que quer dizer aurora. No Vaskad, ou Voskhod, como a gente fala em português, são 2 cosmonautas que são lançados. Num destes, o primeiro homem saiu de dentro da segurança da sua aeronave ou astronave e fez a chamada caminhada espacial, que é o Alexei Leonov. Claro que os soviéticos, ao fazer essa caminhada no espaço, estavam buscando liberdade da cápsula, da espaçonave. Para quê? Para que eles um dia pudessem ter liberdade andando em outro corpo celeste. Evidentemente, os Estados Unidos percebeu que os soviéticos tinham um programa para ir à Lua. O que eles, soviéticos, reputavam conseguir atingir em 1968. Lá vai os Estados Unidos correr atrás. Ele lança um segundo programa espacial, o primeiro é o Mercury, o segundo é o Gemini, de Gêmeos,
O Gemini leva dois astronautas. E a série Gemini, ela vai durar até a missão 12. E ela vai se sofisticando muito. Os americanos vão fazer a caminhada espacial com Edward White. Eles ganham muita experiência. A espaçonave é muito superior à Voskhod. Mas se os soviéticos queriam ir à Lua, eles precisavam de uma espaçonave maior. Então eles vão lançar seu terceiro programa espacial, que é o Vostok. O Vostok, primeiramente, ele vai ser testado por um único astronauta no espaço. Esse terceiro programa para 3 cosmonautas, ele é chamado de Soyuz. Em português a gente fala Soyuz. A pronúncia correta é Soyuz. Soyuz, que quer dizer união, ok? União. Então o primeiro programa soviético é o Vostok para 1 astronauta, o segundo é o Voskhod para 2 astronautas, o terceiro é o o Soyuz. Então, vou repetir. Primeiro programa para um cosmonauta, Vostok. Segundo programa para 2 cosmonautas, Voskhod. Terceiro programa para 3 cosmonautas, Soyuz. O Soyuz era o veículo, a espaçonave que os soviéticos queriam mandar à Lua, num foguete gigante chamado N-1, de quase 110 metros de altura, praticamente um edifício de 35 a 40 andares, e eles pensavam em pousar na superfície da Lua em 1968, mas o cronograma atrasou. Do lado americano, nós vamos ter o programa para 1 astronauta, que a gente chama de Mercury, depois o programa para 2 astronautas, que a gente chama de Gemini, e com o sucesso da Gemini até o final de 1966, em 1967 eles vão lançar o programa para 3 astronautas, que se chama Programa Apollo, ao qual os Estados Unidos queria chegar à Lua até o final da década de 1960. Pois bem, gente, começa uma grande corrida espacial, muito possivelmente para atingir a Lua em curto espaço de tempo, se cometem muitos erros e o início dos 2 programas, tanto o soviético, que é o Soyuz, quanto o americano, que é o Apollo, fazem água. No caso do Soyuz, apenas um cosmonauta vai testar a espaçonave para 3. Era um voo teste, né, que é o Vladimir Komarov. O voo ocorre bem, apesar de alguns problemas, mas na descida do Vladimir Komarov para a Terra, os paraquedas falham. E então ele despenca do espaço e morre, evidentemente, triturado, esmagado pelo impacto, sobretudo porque as espaçonaves soviéticas pousavam em terra. Além disso, o foguete gigante que ia levar o Soyuz e mais um módulo lunar soviético, que era para 1 astronauta, diferente do módulo lunar americano, que era para 2, uma série de lançamentos experimentais do N-1, ele falha. Em falhando, ele vai atrasar o cronograma. Então, um acidente na Soyuz 1 do Vladimir Komarov e as falhas no lançamento do foguete gigante N-1 faz com que a União Soviética perca a janela de levar o homem à Lua em 1968. Claro que eles vão continuar o programa Soyuz. Aliás, continuam tanto que até hoje os russos, sucessores dos soviéticos, vão ao espaço com a espaçonave. Claro que ela passou por várias modificações, aperfeiçoamentos e gerações, que é a Soyuz. Até hoje, ela está em uso desde 1967. Pois bem, os americanos também cometem os seus erros. Tanto que em 1967, quando o projeto Apollo começa a ser testado, inclusive com uma equipe
de 3 astronautas, que é o Virgil Gus Grissom, né, que era um astronauta experiente, voou no Mercury, voou na Gemini, ia voar na Apollo como primeiro comandante. O Edward White, que foi o primeiro americano a caminhar no espaço a partir da Gemini, e seria o seu segundo voo, voo Apollo 1. E o Roger Chaffee, ou Chaffee, que era um novato, um rookie, sem experiência, mas que teria, evidentemente, no voo da Apollo 1, o seu primeiro voo. Acontece que naquele período, os americanos, eles pressurizavam a cabine com 100% de oxigênio. Quando você respira oxigênio a 100%, capta o oxigênio o ar, melhor dizendo, mais oxigenado, você fica mais desperto, mais atento, melhora a concentração, melhora a memória. Então, como os astronautas tinham que guardar uma quantidade de informação muito grande, esse ambiente era mais recomendável, além de outras situações. Bom, acontece que de tantos testes, sobretudo os testes de comunicações acontecerem, de tanto eles abrirem a porta, abrirem, fecharem, um dos fios, ele sofre uma corrosão na camada de Teflon, que protege o cobre, né, do contato com o ar. E num desses testes, esse fio descapelado, que a gente fala, descascado, esse fio então passa uma condução elétrica, solta uma faísca e ocorre uma explosão muito rápida, uma queima muito rápida. Eles morrem oficialmente, evidentemente. Eles morrem asfixiados e em seguida eles são carbonizados. Então tudo começa muito mal, tanto para os soviéticos quanto para os americanos. Isso no início de 1967, em direção à Lua. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto para contar a segunda parte da histórica comemoração de 50 anos do homem em direção à Lua. Tudo de bom, fiquem bem, eu agradeço a atenção, não se esqueça de deixar sua curtida, de comentar e de compartilhar o vídeo.